O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Antônio, queridos ministros da Eucaristia, jovens da área pastoral de Santo Antônio de Serra das Varas, que estão concluindo o seu retiro aqui desse santuário, queridos membros da missão Agnus Dei, que bom tê-los conosco, internautas, ouvintes da rádio Agnus Dei, povo de Deus. Domingo, o dia mais importante da semana, dia santificado, dia do Senhor. Infelizmente, muita gente tem perdido o sentido santificante de guardar o domingo. Aqueles que conhecem a Sagrada Escritura e sabendo que ele ressuscitou ao 3º dia, crucificado na sexta-feira, sepultado, ressuscitou no domingo e por isso santificou esse dia, pois se a criação de São Tomás de Aquino foi a obra extraordinária de Deus Criador, e pela criação
Assim como os judeus ainda celebram, o sábado é o dia santificado. São Tomás diz: extraordinariamente, pela encarnação, Deus revela todo o seu poder, toda a sua glória. E ao ressuscitar, no primeiro dia da semana, abriu-nos as portas do céu, quebrou o jugo que nos dominava, a morte. Como não celebrar esse dia? Como não dizer domingo, dia do Senhor? Os primeiros cristãos chamavam o domingo o dia da festa, o dia do encontro com o Senhor. Oravam, trabalhavam e se reuniam, às vezes escondidos, porque era proibido celebrar, para celebrar o encontro com o ressuscitado. E ele lhes confirmava a pregação com prodígios e milagres. Assim está escrito no livro dos Atos. Queridos irmãos, domingo é também o dia da escuta da palavra. E iluminados pela palavra, purificados pelo seu poder, vamos para o altar e fazemos Eucaristia. O pão que oferecemos torna-se, pela força do Espírito, o corpo dele imolado, pão repartido para a vida do mundo. É lindo, né? Celebrar a Eucaristia. Cada coisa, cada sinal, uma revelação. Uma apaixonante revelação que tem uma culminância na resposta dos fiéis. Ele está no meio de nós. Ter essa consciência. Tu estás em meio a nós. Em cada Eucaristia que se celebra no mundo inteiro. Ó presença, sempre presente. Amor de nossas vidas. Misericórdia que nos assiste e que perdoa nossos pecados, nossos limites, nossas fraquezas. E como somos limitados, fracos, pecadores. E é na Eucaristia que nos fortalecemos e continuamos ouvindo-o a dizer: coragem, eu estou com vocês. Vocês se lembram das leituras de hoje? A primeira leitura é da carta do livro da sabedoria. Fala de uma realidade muito presente em todos os tempos, mas hoje, de forma mais forte e cruel. Os ímpios e os puros, os que não têm piedade, dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende as nossas transgressões da lei. O ímpio não quer saber de Deus. Quanta gente vive assim, tramando, armando ciladas, zombando de Deus. Um olhar sobre a realidade vai lhe fazer dizer como a palavra é verdade. Ao contrário, o justo vive pela fé. O olhar de Deus repousa sobre ele. O homem de Deus resiste a toda maldade.
reconhece-se pequeno e proclama que a sua força está no Senhor. Bate no peito, se arrepende dos pecados e continua a sua caminhada. O homem de Deus tem paciência, serenidade. Porque tem certeza que o Senhor virá em seu socorro. É o versículo 20 da primeira leitura. Tem certeza que o Senhor não lhe abandonará. Tenha essa certeza. Por mais difícil que seja seu momento, confie no Senhor. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: Padre, quando tudo parecia difícil, quando eu pensei que não ia suportar, eu rezei, eu confiei no Senhor, e Ele veio, e eu estou aqui para contar a minha vitória. É lindo. O outro diz assim: Padre, foi tão difícil. Eu comi o pão que o diabo amassou, mas não desanimei. Confiei no Senhor, Ele me libertou. Deus é fiel. Ele não nos faltará nunca, jamais. Foi por isso que a gente rezou o Salmo 53. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Vamos dizer em voz alta? É o Senhor quem sustenta a minha vida. Diga isso em casa, diga para os seus netos, diga para o seu marido que não vem à missa, diga com paciência, com mansidão, mas diga: é o Senhor que me sustenta, homem. E se o Senhor é minha força, eu nunca serei derrotado. Por vosso nome, salvai-me, Senhor. É uma bela oração, né? Que o salmista nos ensina. Dai-me a vossa justiça, dai-me a vossa força, ó meu Deus, atendei a minha prece, escutai as palavras que eu vos digo. Essa é a oração verdadeira, que brota de um coração amargurado, mas confiante no Senhor. Na segunda leitura, o apóstolo São Tiago dá conselhos à comunidade cristã. Ele começa dizendo: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. É verdade, você sabe que é. Onde existe inveja, rivalidade, intriga, rancor, ressentimento, se estabelece uma desordem emocional, uma desordem que atinge toda a pessoa, toda a família, toda a sociedade. É só perceber. Por outra parte, a sabedoria, aquela que vem do alto, é antes de tudo pura, paciente, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e dá bons frutos. Duas realidades antagônicas encontramos nesse texto: as obras más e as obras virtuais, as obras do bem. O fruto da justiça, diz ele, é a paz. O fruto do ódio é a morte. E pergunta: de onde vêm as guerras? As brigas entre vós? As rixas, as contendas, as paixões desordenadas? De onde vêm essas coisas? Elas vêm
do vosso interior, diz ele. Porque se cultivais estas coisas, aparecerão seus frutos. Violência, ódio, cobiça, maldade, tudo que é mal. E depois ele faz uma advertência. Vocês não sabem rezar. Vocês não sabem pedir. E se pedem, não receberão. Por que não recebem? Porque vocês pedem mal. Muita gente não sabe rezar mesmo, não. Meu Deus, é preciso a gente ter consciência de que as obras más vêm do inimigo e nós devemos estar longe dele. Que toda obra boa, pura, santa vem de Deus. Que todo esforço para viver a caridade, na verdade, procede de Deus. Vocês não sabem pedir, diz Tiago. Vou contar uma historinha, viu, que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ainda era pároco em Arco Verde, celebrando uma missa numa comunidade, era uma comunidade pequena. Depois da pregação eu disse assim: vamos agora colocar diante de Deus as nossas preces, rezem, eleve a Deus seus corações. Eu fechei os olhos, porque eu gosto de rezar assim, e comecei a ouvir as preces das pessoas. Um dizia assim: eu quero pedir a Deus que proteja meu filho Zé, que foi para São Paulo. Olha que oração bonita. Aquela mãe estava pedindo pelo filho que tinha partido. Senhor, escutai a nossa prece. Eu quero pedir pelo meu filho que está no hospital, caiu de uma moto, para que Deus lhe cure. Senhor, escutai a nossa prece. Eu quero pedir chuvas. Era uma seca. Que orações bonitas, estão vendo? Brotando do coração. De repente, de olhos fechados, eu ouvi quando uma disse assim: eu quero pedir a Nosso Senhor para eu acertar na Mega Sena sozinha. E o povo abestalhado, ele disse: Senhor, escutai a nossa prece. E eu disse: para! Abri os olhos: pare! Não quis nem saber. Pelo amor de Deus, você não sabe pedir. É a leitura de hoje. Já pensou? E além de ter rezado muito mal, que queria tirar sozinha na Mega Sena, queria nem dividir com ninguém, viu? O povão ainda foi: Senhor, escutai. Vós não sabeis pedir, porque pedis mal. Carta de Tiago 3,16. Por isso não recebeis. Ô padre, eu rezo tanto, padre, eu não recebo. Eu venho para a missa, eu comungo e eu peço e não recebo. Que é isso, senhora? A senhora deve estar errada. É verdade, padre. Vem cá, vamos conversar. Como é que a senhora reza? Eu rezo o Pai Nosso, contou, faço a novena. A palavra diz: vós pedis, mas não sabeis pedir. Aí eu fui perguntando: acredite. E como é a sua vida em casa? Tudo bem. E com os vizinhos? Tudo bem. A senhora ajuda o pobre? Ajudo quando posso. Olhe para mim. O Espírito me inspirou. Olhe para mim. Em nome de Deus. A senhora tem entregado só 5, padre. É por isso que a senhora não recebe. Porque a senhora não sabe pedir. Porque a senhora tem intrigado. Se tivesse um só, já fechou a porta. Porque o mandamento do Senhor é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai vossos inimigos. Está explicado, dona Maria. A senhora não vai receber nunca. Ui, padre, não vai receber não. Que a senhora ainda não aprendeu a rezar. Jesus diz: se tu estiveres orando diante do altar e te lembrares que tens um intrigado, para tua oração. Ele que diz: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão
depois volta e só assim eu te atenderei. Eu penso, viu, Padre Antônio, que muitas pessoas não recebem graças porque tem muitos intrigados. Eu penso que é porta fechada para o céu. Foi a carta de São Paulo, de São Tiago. E por fim, no Evangelho de hoje, lindo como sempre, Jesus vai caminhando, subindo para Jerusalém, vindo da Galileia, e não queria que ninguém o procurasse. Por quê? Por quê? Porque ele estava ensinando aos discípulos, formando sua comunidade, corrigindo sua comunidade. E enquanto avançava, ele anunciou a paixão. O Filho do Homem vai ser desprezado, maltratado pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. Atrás dele, os discípulos discutiam, porque Jerusalém estava esperando. Vocês se lembram do Domingo de Ramos? Foi nessa caminhada. Queriam fazê-lo rei. Se lembram que naquele domingo o povo gritou, rei, rei? E aí os discípulos começaram a discutir entre si para saber quem era o maior entre eles. Quem é que vai mandar? Quem é que vai ser o primeiro? Deve ter sido, desculpa, uma briga feia. Porque nós somos assim mesmo, fracos. Discutiam em voz alta, porque Jesus ia na frente e ouviu. Ficou calado. Sou eu? Não, eu cheguei primeiro. Quem tem prestígio sou eu. Coisas da gente, da nossa pobre humanidade, do nosso pobre ser. Quando chegaram em casa, ele os fulmina com a pergunta: o que é que vocês discutiam lá atrás? Observaram a resposta? Muito humana. Ficaram em silêncio, diz João, porque tinham discutido, e eu vou dizer, tinham brigado, essa é a palavra correta, para saber quem era o primeiro, o maior. Jesus os chamou e disse: no meu reino, quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Olha, que mudança de pensamento. Quem quiser ser maior, seja o menor. Chamou uma criança, colocou-a diante deles, abraçou-a com carinho, deu um beijo e disse: quem quiser chegar no reino dos céus, tem que se tornar como uma criança. Como a gente tem de aprender cada instante e cada momento a viver conforme a palavra do Senhor. Esta palavra tem o poder de curar nossas enfermidades egóicas, tem poder de libertar-nos dos nossas fraquezas, tem o poder de iluminar nossos caminhos. Mas essa palavra é verdade. E a verdade é luz, que ninguém pode ofuscar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.